Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um Ruivo Cast. Hoje vamos falar sobre a questão das drogas, né? Será que realmente é legal essa legalização das drogas, sim ou não? Passar por cima do Congresso, coloca lá uma canetada do Supremo Tribunal Federal e libera pra galera. O negócio não está muito bagunçado? O que você acha? Você que curte, né, fumar uma erva, acha muito legal ou não? Quais são os danos que podem causar na questão de Chilindró. Não na saúde, né? Que a saúde é de cada um faz o que bem entender. Mas a questão das regras, né, para a sociedade, como fica? Será que é melhor ou é pior esta questão da liberação? É um tema pertinente que cabe dentro aqui do Ruivo Cast Políticas Públicas, e para isso estamos trazendo um convidado que é um especialista e tem inclusive especialização na legislação sobre drogas feito pela USP, né? Ele Direito Civil pela Universidade de São Paulo. E ele vai falar um pouquinho, Direito Civil pela FMU, né? E especialização em legislação sobre drogas pela USP. Tema importante, um advogado com bastante sabedoria, que vai responder muitas perguntas, aquelas que você tem na ponta da língua, mas não sabe direcionar para a pessoa correta para te dar uma informação precisa. Está no ar o RuivoCast, hoje, Políticas Públicas. Esse advogado é tão bom que ele nasceu para ser apresentador, né? Locutor, não só advogado. E ele une o útil ao agradável, fala super bem. O homem de Oswaldo Cruz, é a segunda vez que ele vem aqui no nosso programa. Estou muito feliz com o tema pertinente, que agora está em voga. Recebeu o doutor André Tolentino. Olá, Alex. Boa noite, tudo bem? Como é que você está, meu querido? Eu estou muito bem, e você? Prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado por atender nosso pedido, né? Não tínhamos advogado melhor em Sorocaba para trazer esta questão que realmente está fervilhando no Brasil. Está no olho do furacão, né? Caramba! Realmente é um tema que sempre foi um tema muito importante. E agora, graças a Deus, é importante que estejamos falando sobre isso. Não é um problema de agora, que começou ontem, nem semana passada e nem mês passado. É um problema que o Brasil já enfrenta há muito tempo e é muito bom. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a audiência, agradeço a Priscila, que me encaminhou o convite, para podermos participar e esclarecer essas questões. Você não acha que o Supremo está vomitando tudo isso na cara das pessoas, no sentido de vamos colocar isso em pauta para ver se resolvem ou não resolvem? Ou é uma forma muito autoritária do Supremo em querer entrar numa questão que é muito mais de legislação, de lei, né? Que deve ser debatido no Congresso, no Senado, não no Supremo? Eu acho que o Supremo tem que resolver outras pautas, que depois, quando a coisa não está andando, ele entra no meio do caminho, dá uma canetada. O caso do aborto foi uma delas, né? Aí vai lá e, de forma muitas vezes monocrática, inclusive, dá uma canetada e vira lei. Que nós estamos vivendo um momento monárquico no Brasil? Vamos lá. Eu não estou aqui para ser advogado do STF. Longe de mim. O STF tem muitas decisões extremamente questionáveis, que precisam ser questionadas. A OAB, inclusive, sempre levanta pautas com relação à constitucionalidade, inconstitucionalidade. Porém, vamos nos ater a esse tema, a questão das drogas. Essa decisão do STF, ela vem de uma ação judicial proposta em 2009. Então já é uma ação judicial bastante antiga que agora saiu o julgamento definitivo dessa questão. E pensando, né, com relação ao STF, se ele vem legislando ou não, vamos falar a respeito desse tema. Na questão das drogas, da descriminalização, não houve no Brasil a legalização das drogas. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. É bem diferente descriminalizar, que é o que aconteceu. Então, hoje, o uso, o porte para consumo próprio é descriminalizado, mas não é legalizado. Eu até comentei com a Alex, ali fora, né, que teve gente aqui da nossa cidade de Sorocaba que, final de semana, acendeu um baseado na frente da PM e falou, agora tá legalizado. Tomou um copinho na orelha, tomaram as drogas e levaram para a delegacia. Certo. Porque não foi legalizado. O que o STF decidiu? Vamos lá? Bom, vamos por partes. Só que antes de começar, eu quero terminar a apresentação do André aqui, que é advogado de empresas,
sobretudo relacionados à saúde. Ele entende muito, né? Como suprimentos, a questão da área farmacêutica, clínicas e comunidades terapêuticas. É escritor e coordenador da coleção de livros de serviços jurídicos da editora Ridiel. Inclusive, tem um podcast que ele faz semanalmente no canal. É André Tolentino mesmo? No seu canal? Capivara Falante. Capivara Falante? A Capivara Falante. A Capivara Falante, que onde a gente discute questões de cultura do interior aqui de São Paulo. Muito legal, né? E isso é bom porque a gente aprende. Podcast a gente mais aprende do que... né? Eu acho uma delícia, Alex. Foi por inveja. Eu falei, que vidão que o Alex tem conversando, bate-papo, conhece gente nova. É muito gostoso. É verdade, é verdade. Mas a gente quer saber, antes de entrar nessa seara, como é que funciona a lei sobre as drogas no Brasil? Explica um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Quando eu falo que eu tenho essa especialização em legislação sobre drogas, as pessoas acham que eu trabalho com direito criminal, porque é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Mas a questão de legislação sobre drogas é bem amplo. Você não é advogado de porta de cadeia? Não faço a parte criminal. Não trabalho com a parte criminal. Trabalho muito diretamente com empresas, porque a gente tem questão de drogas envolvendo questões trabalhistas, questões de recebimento, até de auxílio-doença por parte do colaborador. A gente tem, por exemplo, drogas lícitas, questão de álcool, questão de cigarro, medicamentos. Vamos lembrar que a farmácia se chamava drogaria? Então, os remédios são drogas também. Muitas vezes, aquele suplemento alimentar também é droga. O café é droga. Café é droga. Segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, droga é toda substância externa que, quando em contato com o corpo, traz alguma química, alteração em alguma de suas funções. Então, café é droga, o álcool é droga, o açúcar é considerado droga. Pior droga que tem. Mais do que a maconha. E muito mais viciante, mas muito mais, nem se compara. Essa é a pior droga que colocaram licitamente na sociedade, né? Para destruir o ser humano. Eu não vou falar sobre teoria da conspiração aqui, porque não é o tema, mas com certeza o açúcar é o maior inimigo que tem da sociedade. E é uma delícia. Tudo que é gostoso vicia, né? Essa que é a questão. Hoje a gente está diante aí de liberação de jogos, então tem vício em internet, vício em comer compulsivamente. Então tem muita coisa que traz essa sensação e acaba trazendo... O jogo é uma droga também? O vício ao Brasil. Não, né? Não, o jogo não é uma droga, mas pode gerar o vício. Pode gerar dependência, né? Então tem vários tipos. Então você me perguntou sobre essa lei. Como funciona a lei de drogas no Brasil? Hoje a lei de drogas é uma lei de 2006, a principal lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, e ela traz uma grande diferença entre o usuário e o traficante. Então o usuário, ele tem ali 3 penas previstas em lei, possibilidade de pena de advertência, penas brandas, de participação em aulas, em cursos ou prestação de serviço à comunidade. Então, o usuário é tratado com penas bastante brandas, enquanto o traficante tem penas aí de até 15 anos de cadeia, podendo ainda ser majorado. O tráfico é de quantos? Porte de quanto? Acima de quê? Vamos entrar nessa questão. Você tem mas para todo tipo de droga tem uma quantidade? Cocaína tem um... Nunca teve essa quantidade. Agora que o STF, pela primeira vez, determinou um critério de quantidade para maconha. Mas daí eu pego 40 gramas e transporto ela 100 vezes no dia? Aí é legalizado. Viu? O brasileiro né? Você acha que o brasileiro é esperto? O nego vai começar a vender maconha no semáforo. Picado, né? Picado. Você deixa ali enterrado embaixo da pedra. A internet, né? é uma ferramenta. Sim, nossa, sim. O cara vendendo, vende por balinha, ele vende um pouquinho para cada um. Assim, no carro. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da descriminalização, né? Ele descriminalizou ou não descriminalizou o uso da maconha? Descriminalizou, mas não legalizou. O que o STF decidiu? Vamos lá. Eu vi essa semana muita abobrinha sendo falado sobre isso. E é bom a gente ter esse espaço, Alex, para a gente desmistificar algumas coisas e não ter cidadão acendendo baseado na frente da PM, como a gente viu acontecer. Eu vi muito jornalista falando bobagem, eu vi muito pastor, coach, muita gente falando bobagem a respeito dessa decisão. Falando, agora pode usar, agora todo mundo está liberado, agora pode usar maconha, agora pode usar isso, que absurdo, tal. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. As 3 penas para o usuário continuam vigentes. Então, a pena prestação de serviço à comunidade, pena de advertência, pena de participar de medidas socioeducativas, continuam válidas. Então, se o policial militar encontrar, ou o policial civil, e dar ali o flagrante, ele vai tomar a droga, mesmo
que menos de 40 gramas, então 10 gramas, um cigarrinho, vai tomar, vai apreender a droga, vai apreender a maconha e vai levar o sujeito para a delegacia. Chegando lá, ele vai assinar o documento, se comprometendo a participar de um julgamento e podendo pegar uma dessas 3 penas que já eram previstas lá em 2006. O que mudou? Mudou que essas penas não são mais consideradas criminais. Então, ele descriminalizou. Não é considerada penas criminais, mas penas administrativas, igual uma multa. Ou seja, o processo que a polícia faz é o mesmo. Exatamente. Não mudou nada. A única coisa é que o juiz não vai poder mais criminalizar o cara quando ele for julgado lá, por exemplo. Quando ele cometer Nem um ilícito, ele vai pro depois julgamento? vai ser julgado. Ele vai pegar uma dessas 3 penas. A diferença, a grande diferença, é que se ele cometer algum outro crime depois, ele não é considerado reincidente, porque não é considerado crime aquele primeiro. Então, é uma pena administrativa. Então, seja, pessoal, descriminalizou, porém não legalizou. Não é legalizado você usar nenhum tipo de droga, dessas drogas ilícitas no Brasil. O que houve foi a descriminalização. Ou Não é seja, considerado crime. Agora vai ser só uma observação administrativa quando ele for para a delegacia, não vai ver como acontece quando você faz se você vai preso, você já fica com quando você vai fichado, fichado, né? Que não dizem, fica fichado, né? então. Não, você não fica fichado como um criminoso. Como um criminoso. É uma pena administrativa. É igual multa, Mas sem você for- andar sem cinto Mas de você viu que o segurança. cara foi com 42 gramas, 45 gramas no jogo de futebol, pegaram o cara, né? Aí já é como tráfico. Então, Porque passou de 40 gramas, como é que faz? essa questão da quantidade, né, dos 40 Olha que loucura, gramas que loucura. ou 6 pezinhos, né, fêmea. Essa que ficou a decisão. Assim, o critério são 40 gramas ou 6 pés fêmea da cannabis. Você pode pôr na sua casa. Pode plantar, pode ser um pequeno agricultor, digamos assim. Não é que pode, é que abaixo disso é considerado usuário. E acima disso pode ser considerado traficante. Mas deixa eu fazer uma observação Quem sobre que isso. julga que é traficante ou não? É o delegado? Na hora? A primeira análise quem vai fazer é o delegado. É o delegado, a né? primeira análise quem vai fazer é o delegado. Depois quem vai fazer o julgamento mesmo é o juiz. Aham. Porém, essa decisão do STF diz o seguinte, Alex, que essa presunção é relativa. O STF falou, essa decisão, essa presunção é relativa Como assim? Explica aí. até que o legislador preveja de outra forma. Ah, tá. Isso aí é enquanto Enquanto o Congresso não resolve. julga uma quantidade... Mas foi isso que eu quis dizer no começo. Será que Sim, ele não está sim. vomitando para que o Congresso tome frente desse negócio e resolva de uma vez por ficar nesse banho-maria? É uma questão. Os ministros do STF falaram muito sobre isso. Que se o Congresso trabalhasse, eles não precisavam estar julgando esse tipo de situação. Isso Entendi. foi falado por alguns ministros. Ou a Anvisa. Teve ministro também que pediu, que falou a Anvisa deveria tomar a frente e regulamentar essa questão. Mas vamos lá. Ainda a respeito dessas quantidades. Essa presunção, como eu falei, ela é relativa e não absoluta. O que isso significa? Significa que se a polícia, o delegado, pega ali a pessoa portando 40 gramas de cannabis, que não é pouco, mas ele pega ele portando, e no outro bolso tá lotado ali de nota amassada, de dinheiro em espécie, né, dinheiro vivo, 4 horas da manhã numa esquina, mesmo sendo menos de 40 gramas, o delegado pode falar, não, aquilo é tráfico. Ou a Ele gente tá estava vendendo a droga, observando, ele ele está está vendendo. Pegou, às vezes, no final do expediente, tá com uma quantidade menor ali de droga no bolso, mas tá com dinheiro, tá com um bolso cheio de dinheiro. Então, às vezes... Ou seja, o cara tá no risco do mesmo jeito. Tá. Porque Foi bom. se for um cara estúpido para um cavalo lá, chega lá, o delegado interpreta aquilo, se tiver com 30, com 20 gramas, fala assim, não, isso aqui é tráfico e pronto, acabou. Aqui é a voz do cara contra o do delegado, meu amigo. Ou muitas vezes o contrário, muitas vezes o cara pode ter mais do que esses 40 e realmente é um usuário. E realmente o cara, eu compro uma vez a cada 3 meses. Mas o usuário que tá com mais disso também, desculpa, o cara é orelha, né? Ah, mas tem, estamos no Brasil, Alex. Gente orelha é o que não falta aqui pela mas cidade. o que mais né? tem é burro nesse país mesmo. Tem, né? Então, essa presunção é relativa, não é absoluta. Então, ver que- dependendo da situação, o delegado pode sim, com 40 gramas ou menos, enquadrar como traficante. Geralmente a polícia não vai dar, e se pega do nada. Tá, mas então e se eu A tiver polícia no... observa, Ó, a polícia anota. Eu vou fazer a polícia pergunta tá de de advogado olho. advogado pra você.
Vamos lá. diabo, do advogado do diabo. Vamos, manda. E se tiver no carro, eu e meu amigo, cada um tá com seus 40 gramas de droga, e daí para o carro, faz uma blitz e pega. E aí? Pessoal, tem que tomar cuidado com isso. E aí? Muitas vezes, Alex... Eu tenho o meu, você tem o seu, e daí? Cada um tá É com individual? o seu. E daí? Então, o delegado, Como a é que você vai polícia... interpretar isso como advogado de defesa? Eu, como advogado de defesa, vou falar que é cada um, que os dois são usuários. Que os dois são usuários e que eles estão fazendo esse uso de forma apenas recreativa. Vou tentar até falar que são dependentes químicos e que precisam de tratamento para não ter nenhum tipo de ficha. Mas, como eu falei, essa questão vai depender dessa interpretação como um todo. A polícia vai averiguar, tá, mas tinha mais indícios? Onde eles estavam, qual era o horário, eles estavam com dinheiro, apresentaram sinais de que eles estavam vendendo ou de que fazia uso. Então, precisa fazer toda uma análise geral, né, muito maior para realmente identificar. Isso, Alex, essa questão de ter algum critério objetivo é até uma questão que vem se lutando por questões até raciais, sabia? Foi feita uma pesquisa, pela primeira vez teve uma pesquisa longa no Brasil, e que se verificou que em situações idênticas de quantidade, de local e de horário, pessoas negras eram presas por tráfico, enquanto pessoas brancas eram liberadas como usuários. Então, tem mais isso também? Tem. Então, essa Mas foi é porque uma existe solicitação... uma situação social de inferioridade mesmo da raça do preto em relação ao branco, ou não? É porque... O que se constatou é que existe um tipo de racismo, um tipo de preconceito, inclusive nessa primeira análise por parte da polícia, talvez, de fazer essa verificação, e que se percebeu que em situações análogas, situações muito semelhantes, havia uma interpretação de que o negro naquela situação estava traficando e que pessoas brancas na mesma situação eram usuárias. Então, esse é um dos motivos pelo qual o STF vem buscando, e o judiciário como um todo, critérios um pouco mais objetivos para se identificar quem é o usuário e quem é o traficante. Isso é um julgamento que a polícia faz, não tem o que fazer. Como é que vai Sim. saber? Está no meio do escuro do nada lá, é a polícia que está na linha de frente? Sim, é a polícia que vai fazer essa análise. O que está atrás da canetada lá não resolve nada, filho. Está no banco lá sentado lá. Aliás, achei uma coisa... cômica hoje, né? O cara mandou assim, o Supremo Tribunal, a quantidade de funcionários, né? O cara sentar, agora que eu vi, não tinha reparado. Você já reparou isso, não? Quando eles vão sentar, cada um tem um funcionário que só puxa a cadeira e coloca a cadeira pro cara sentar. Mas será que é só pra isso? Não deve ser. Só pra isso. O cara tá lá, o cara só puxa a cadeira pro cara sentar, meu. Precisa contratar alguém aqui também, Alex. Gente do céu. Hoje eu vi isso na internet, falei, não acredito que eu tô vendo isso, cara. Que absurdo. Mas enfim, isso é outra história. Você não acha que no final das contas... Então, entendi. Qual que quem fuma maconha é maconheiro? Ou é pejorativo? Qual é o politicamente correto? Agora, você sabe isso ou não? É pejorativo. É pejorativo? Pode chamar de usuário. Aí depende. Usuário pode ser de crack, heroína, lança cocaína. Perfume, pode ser usuário de água. Viu? Como é que chama politicamente correto? Você não sabe também, né? Não, é que depende do... Não, o nome que... Aos maconheiros de plantão. O que eu falo o quê para os maconheiros de plantão? Os nomes que a gente costuma usar mesmo é o nome de usuário. E pode ser usuário de maconha, pode ser usuário de diversas drogas, então, né? Vamos aí. E existe também, é muito bom a gente falar, existe o dependente químico, que precisa ser tratado com uma pessoa doente. Que existe a doença, existe um CID, né? Um Código Internacional de Doenças Próprios, e que trata-se de uma doença... Qual que é o linear entre ser um usuário e um dependente químico? Dá para... Quando a pessoa está no processo entre ser usuário e caminhando para a dependência. Você trabalha com especialização em clínica de recuperação de drogados. Sim. Você sabe ou não? Como é que a pessoa está nesse norte? Tipo, mais ou menos assim, ó, esse está caminhando para isso, não tem jeito. Ou você tem esse conhecimento? Vamos lá. A gente costuma falar que quando a pessoa ela não consegue deixar de fazer uso. Se a pessoa começa a fazer uso pelo menos semanalmente, ou mesmo muitas pessoas usam diariamente, e a pessoa começa... O uso de cigarro de maconha é diário para muita gente. É diário para muita gente. Mas o que se usa como critério, pelo que eu observo dos médicos, né, psiquiatras, quem pode realmente dar esse diagnóstico, são pessoas que param de tratar a vida como deveria ser tratada.
Então a pessoa começa a faltar na escola, a faltar na faculdade, não consegue trabalhar direito, isso começa a influenciar. Quando isso começa a influenciar na vida dela de uma forma negativa, ela não consegue mais ser uma pessoa responsável, aí a pessoa já está mesmo num grau de dependência química. Perfeitamente. É porque é importante a gente falar sobre isso também, porque é muita situação que nós temos dúvida em relação a isso, né? Mas em relação ao Supremo, você não acha que ele está metendo a colher na competência do Congresso? O que o Supremo está... Antes foi o aborto, eu sei que você não vai falar sobre isso, mas tem tantos absurdos aí, uma atrás da outra, né, que a gente está assistindo, né? Você, parece-me que, pelo que está conversando aqui, acha que, às vezes, quem melhor trabalha no triângulo do tripé, lá de Brasília, entre Congresso e Executivo, esquece, né? O Lula, pelo amor de Deus, ele caga e senta em cima toda hora. É impressionante esse governo aí. E aí o tripé, você fala que do tripé, o Supremo é o que melhor trabalha? Eu não tenho dúvidas disso, como eu falei, não estou aqui para ser advogado do STF. A turma vai linchar você na rua aí, hein? Mas eu peço só que vocês reflitam comigo a respeito disso. Primeiro, estamos diante de pessoas que erram, que têm seus interesses, que acertam, que têm os seus egos, têm suas vaidades. Nenhum dos poderes, nenhuma pessoa vai ser 100% perfeita. Só Jesus, Deus e esses grandes humanos que passaram pela Terra. Mas, diante das pessoas, os seres humanos de carne e osso, como você e eu, estamos diante de pessoas normais. Então vamos lá. Diante dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eu não tenho dúvidas de que o judiciário é o poder mais limpo e o mais preparado que a gente tem no Brasil. Hoje, se a gente pega qualquer poder executivo, como você falou do Lula, ou o Congresso Nacional, e os juízes daqui de Sorocaba, ou mesmo do STF, o judiciário, no meu ver, ainda é muito mais limpo, ainda tem muito menos casos de corrupção, muito menos casos que aparecem na mídia ou que a gente tem informações do que o executivo ou do que o legislativo. Então, até a forma como se escolhe um ministro do STF, ela passa por muito mais critérios. Vamos falar, Alex? A população não vota muito bem. O povo não vota direito. Então, como que se escolhe um ministro do STF? Existe ali, né, a Constituição traz alguns critérios, acima de 35 anos, notável saber jurídico, precisa ser indicado pelo presidente da República. Então, se não atende aqueles critérios... É aí que está errado. Então, mas é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim em todo país civilizado. Ele é indicado por alguém que foi eleito pelo presidente da República e ele é sabatinado pelo Senado. Nunca desaprova, você percebeu? Nunca, eu acho, talvez lá atrás, mas não me lembro de ter um caso. Mas que realmente são pessoas que nunca tiveram um processo judicial, que tem, eu falo assim, ilibada reputação, então são pessoas de 40, 50, 60 anos que não têm processo, que não responderam criminalmente. Isso você já descartaria a maioria dos políticos brasileiros. Então, de ter a ficha limpa mesmo, você já descartaria o executivo, já descartaria o legislativo da maioria das cidades. Então, o cara tem que ter ali a ficha totalmente limpa, precisa demonstrar um notável saber jurídico, ele é indicado pela presidência, passa pela sabatina do Senado e aí ele toma posse enquanto poder. Lembrando ainda que são 11 ministros no STF. Então, não é uma decisão de uma pessoa só. Existem decisões monocráticas, mas depois precisa passar pelo plenário. Então, me parecem decisões muito mais públicas, muito mais democráticas até, e muito mais pensadas, justificadas. Ou seja, na bagunça que é o Brasil, o Supremo é melhor ainda, dos três poderes. Que seja o menos pior. Tá. E você acha que, nesse caso aí, que eles deram a canetada lá, não tinha que ser o Congresso para resolver? Sabe o que aconteceu com essa questão? Eu vou explicar mais uma questão. Eles decidiram em cima da lei, o STF. Existe, Alex, a Lei de Introdução ao Código Penal, que é uma lei de 1941 e que diz o seguinte, o artigo 1º, é crime toda infração punida com reclusão ou detenção. É daí que saiu essa decisão do Supremo. A lei fala, é crime toda infração penalizada com detenção ou reclusão. E aí tá. Então,
a lei de introdução ao Código Penal fala isso, que para ser crime, a infração precisa ter um desses duas punições, ou a detenção ou a reclusão. E aí a lei de drogas, lembra que eu falei do usuário? O usuário, ele tem 3 tipos de pena. E nenhuma daquelas 3 penas são de reclusão ou de detenção. Certo. E aí que o STF falou, não é que não é crime a partir de agora. É que não é crime desde 2006. Desde que essa lei trouxe essas 3 penas. De prestação de serviço à comunidade, de advertência ou de medida socioeducativa. Se não tivesse na época, aí não ia dar para fazer, né? Sim, então o STF falou. Quem, na verdade, descriminalizou foi o próprio Congresso, em 2006, quando aprovou essa legislação. Então, não vejo nesse ato algo como uma invasão de poder. Se o Congresso for lá e falar que não vai ser assim, acabou tudo, né? Aprovado. Sim, se o STF mudar essa lei de introdução ao Código Penal, falar, não, existem outras penas que podem ser criminalizadas. Você não acha que o cigarro de maconha assim, podia vender em farmácia igual vende no Uruguai? Porque lá os uruguaios podem fumar. Né? Vai lá, compra, tem pedigree, sabe de onde vem a planta, tudo certinho. Você acha que não deveria legalizar no Brasil também, assim, dessa forma? Aí Já cobrar imposto ou não? Não dá para debater sobre isso? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vamos lá. A minha opinião, Alex, a opinião do André, é uma opinião bastante conservadora. Eu já te digo que talvez, eu não acho que a população como um todo talvez tenha esse amadurecimento. Essa maturidade, ou que a gente possa ter uma grande quantidade de pessoas fazendo uso, e dessa grande quantidade sempre vai ter um percentual que acaba se tornando um dependente químico, ou um percentual que acaba agravando outros problemas psiquiátricos. Mas essa é a minha posição enquanto pessoa conservadora. Porque daí eu já te falo, eu também sou contra, por exemplo, pensando nessas questões de liberdade, que a pessoa possa escolher se toma vacina ou não. Eu sou meio radical, eu acho que não, tem que tomar vacina e ponto, acabou. Senão poderia ser criminalizado. Eu sou contra o divórcio. Eu acho que deveria ser casado, casamento não é para a vida toda, então eu sou contra o divórcio. Eu, por exemplo, acho que questão de trânsito, muita questão de trânsito não devia ser só multa, devia ser criminalizado. Não colocar o cinto de segurança na criança, não colocar a cadeirinha para o filho. Então, meu posicionamento... Seria mais radical. Eu sou mais rígido. Mais conservador nesse sentido. Isso. Porém, olhando como sociedade, eu vejo que a legislação brasileira não funciona. E não é de hoje. Não é por conta dessa decisão do STF da semana passada. A legislação de drogas no Brasil, trabalhando, acompanhando clínicas, comunidades terapêuticas, não funciona. Então não adianta querer ter uma falsa nostalgia de que há 2 semanas atrás estava melhor. Eu acho que sim, que a gente precisa pegar pessoas preparadas, especialistas, colocar numa mesa e discutir de forma séria. Não de forma hipócrita, como a gente está vendo no Congresso hoje. Fala uma coisa e faz outra, né? Você não acha que os dependentes químicos têm muito direito? Os dependentes químicos, né? Como eu falei, a dependência química é uma doença. Por que tantos direitos? A dependência química é uma doença. Eu acho que a gente precisa partir desse princípio no Brasil. Brasil. Um monte de direito, mas fica tudo largado na rua aí. Ninguém ajuda em nada. Então mesmo, e cada vez mais. E agora, você viu lá agora fora a Califórnia, que é um antro da esquerda deturpada, né? É uma esquerda deturpada no mundo, né? Infelizmente, não é aquela esquerda que a gente aprendeu, aquela esquerda romântica, bonita, socialista, lindo, né? Que era tudo muito florzinha, mas hoje deturparam tudo, erraram tudo. Lá na direita também, né? Na Finlândia, mas a direita no Brasil nunca teve. A gente vê que existe... Direita política no Brasil não teve. Teve ditadura, mas ditadura os caras tomaram, não era nem direita nem esquerda, os caras tomaram o país. Agora, mas no Brasil nunca tivemos direito. Tivemos 4 anos só com o Bolsonaro. O Brasil... Mas não vamos entrar na questão política, senão a gente vai começar a discutir. Você começou. Não, eu comecei, mas não é questão disso. Eu estou falando assim, nós não tivemos direito no Brasil, pelo amor de Deus. Nós tivemos um socialismo aí com o PSDB e depois veio o PT, então 30 anos aí no governo. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte: você viu na Finlândia lá os caras da casa. Agora começou a invadir tudo Nova York. Os Estados Unidos tá demais as drogas. Os caras estão tudo zumbi pela rua, cara do céu. Essa droga não chegou no Brasil, essa K9 aí? Dizem que o PCC proibiu, né? Então tivemos alguns casos aqui no Brasil. Dar parabéns pro PCC nessa parte, né, meu? Mas dizem que o PCC proibiu porque não é uma droga que não dá lucro, que o usuário ele vem a óbito muito rápido e que acaba que na parte do business... por isso que não chegou aqui. E que no business... Aqui para no crack, então. Sim, sim.
O crack, o cara tem uma sobrevida maior? Tem uma sobrevida maior, Quantos acaba gastando anos mais. sobre o crack? Mas a gente viu também, Alex, que mesmo com relação ao crack, não sei se você chegou a ver, que algumas semanas o PCC determinou que houvesse internação compulsória em algumas Cracolândia. Porque também não é negócio para eles ter essa bagunça, né, que a gente vem vendo no Brasil. Então, realmente existe aí segundo estado... Vão proibir o crack, será? Não, vão trabalhar com clínicas de recuperação. O que dá lucro para eles? O que dá lucro para eles? Eu acho tipo que é heroína, cocaína e maconha, não é? Acredito que sim. A maconha legalizada agora, o cara fez uma conta. O cara faz com 40 gramas 130 cigarros de maconha. Já não... Eu vi o cara fazendo a conta. Não tô tão por dentro assim, Não, 130 cigarros de maconha. Você faz... Quanto você vende um cigarrinho de maconha? Vintão? Faz as contas aí. Eu não vendo, não, essas coisas. Não, entendeu? Tô brincando. Então dá um lucro legalizado, seria uma boa, né? Quanto de dinheiro não dá isso, né? Sabia que nós não estamos... Sabia, você construiu casa agora, você está morando na sua casinha nova agora, né? E aí, até pouco tempo atrás... Meu Deus... Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos... Até pouco tempo tinha pedreiro sobrando. Cadê pedreiro? Pergunte para o construtor porque ele está querendo parar de construir. Por que a alvenaria no Brasil vai diminuir e o steel frame vai ter que aumentar? Sabe por quê? Porque não tem mão de obra. Porque o cara troca R$150 por dia para trabalhar como servente por R$600 vendendo droga na biqueira. Então, Alex, por isso que eu falo... Essa é a sociedade brasileira. Por isso que eu falo que esse problema a gente precisa trazer especialistas de verdade, gente séria, para sentar e procurar soluções dentro desse grande problema que virou o Brasil. Não só o Brasil, como o mundo. Eu até te falo, Alex, a gente vê aqui que mesmo se você proíbe todas as drogas ilícitas hoje no Brasil, a gente tem o álcool. A gente tem, hoje, crescendo cada vez mais, o vício pela internet. O Viper, não é? O cigarro eletrônico. Sim, o vício em pornografia, o vício em comer compulsivamente. Então, a gente não tem só o vício, a dependência química mais. Não é hipocrisia, o sistema é o sistema, cara. Eu não vou entrar nessa situação porque é o sistema. Então, a gente não tem mais apenas a dependência em drogas ilícitas. A porta de entrada, além do álcool, é a maconha para as drogas? Você que trabalha em clínica de recuperação, qual é a visão que você tem em relação a isso, como advogado? Sim. A porta de entrada para as drogas, geralmente, é o álcool. Geralmente o jovem, né, ele começa com o consumo de álcool, ele acaba indo para maconha e disso um grande percentual, esse que é o grande problema, pessoal. Todo mundo tem aquela pessoa que, mas fulano de tal faz o uso diário, faz uso constante de maconha e é um prefeito de uma cidade, é um grande empresário, é uma pessoa bem-sucedida. Existem esses casos, porém existe um percentual grande de pessoas que não conseguem sair. Você deve ter tido algum amigo na sua adolescência, na infância. Eu conheço muitos amigos que tinham um futuro brilhante pela frente e que acabou entrando ali, experimentando uma maconha e disso foi para drogas mais pesadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para realmente não dar esse primeiro passo. Porque desse primeiro passo a gente não sabe qual vai ser a reação do nosso organismo, qual vai ser a reação do nosso psicológico, quais são os gatilhos que a gente tem internos. Então, muitas vezes, ali numa brincadeira com os amigos, com os colegas, muitas vezes, você pode estar destruindo a sua vida. E aí, Alex, você tinha me perguntado sobre os direitos, né, do dependente químico. Tá falando sobre... Quais são os direitos, né? São muitos os direitos? São muitos os direitos do dependente químico. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Minha opinião com relação a isso. O dependente químico, ele precisa ser tratado como um doente, como uma pessoa que tem uma doença e que precisa ter os mesmos direitos de qualquer outra doença. E eu falo muito a respeito disso. Então, falando sobre isso, ele precisa sim, ele vai ter o afastamento do trabalho. Hoje o INSS paga, existe ali um percentual de pessoas que são afastadas e recebem o auxílio doença pelo INSS por conta de dependência química. Muitos caminhoneiros, motoristas profissionais fizeram uso de rebite, né, por muito tempo, e que é droga também, né, e que isso acaba também levando para outras drogas. Então, é necessário, é preciso sim que tenha direito e acesso a remédio, a medicamentos, a tratamento, e que desse tratamento ele possa melhorar, ele possa retornar e possa voltar para a sociedade. E como é que você orienta as famílias, então, que tem um dependente químico, que está numa situação dessa, com alguém, um ente querido? Qual que é a recomendação que você faz para a gente? Eu faço algumas recomendações a respeito. Você não defende o dependente químico, não, né?
Como assim? Você não, quando você entra com um processo para poder liberar o INSS, essas coisas, não é tua Não, função não, isso aí, né? não é minha área. Não é Eu tenho tua uma área. sócia que trabalha, que faz a parte previdenciária e que tem essa possibilidade, sim, Dá de para buscar aposentar o dependente os químico? direitos. Não, é o auxílio Pelo doença. tempo de droga? Não. Aí ele pode receber o auxílio doença. Então, durante o tempo que ele precisa se afastar do trabalho para fazer um tratamento, quem vai custear é o INSS. Nesse caso é bacana, né? Mas e o auxílio presídio, por exemplo, não é legal. Por exemplo, são coisas diferentes, São né? coisas totalmente Né? diferentes. Porque o Aí é presidiário outra também, a questão. família ganha um salário porque o cara tá preso. É, que se a pessoa contribuiu, tem lá alguns critérios. Tem os critérios né? também? Tem vários critérios. A pessoa precisa ter contribuído por um período mínimo, com um mínimo de valor, tal, para a pessoa ter, a Esse família direito. Ah, tá. ter direito a essa. E o essa não auxílio. dependente químico, não. Se o cara não estiver trabalhando, porque trabalhando é fácil, afasta o cara, né? Sim, Vai pro INSS, sim. tá tudo certo. E quem não está trabalhando? Tá com um drogado na casa? Então, a família, primeiro, pessoal, fiquem de olho nos filhos de vocês. Filhos, sobrinho, amigos, colegas, dentro da igreja, dentro do trabalho, fica de olho. Essa questão da dependência química, Letes, não só a dependência química, como eu falei, outros vícios. Então, não é do nada que a pessoa trupicou e caiu ali num cigarrinho de maconha. Não é do nada que a pessoa vai para Já tá num ambiente que... Bom, agora não pode falar mais, porque agora Ou- a maconha agora é... Que mais... Não legalizou, descriminalizou. O cara fez um vídeo. Mas, Alex, fale. sobre isso, a questão da dependência, a questão do vício, como a gente falou aqui, é uma questão humana. A gente olha lá na Bíblia, né? O Noé já ficou embriagado lá no Antigo Testamento, né? Logo em seguida. Então, o ser humano convive com drogas há muito tempo. Então, sendo bem honesto com relação a essa questão, o que a gente tem hoje na sociedade? Uma sociedade extremamente doente, depressiva, com ansiedade e crises de pânico. Os transtornos, né? É essa a sociedade que a não é- gente vive. E, sinceramente, Alex, olhando algumas pesquisas esse final de semana, com razão, eu estava olhando o salário do brasileiro, como caiu nos últimos anos, nessa última década, empresas fechando, indústrias fechando. As discussões no Brasil nunca são sérias. Está discutindo aborto, está discutindo agora a questão de drogas, sendo que a gente devia estar discutindo questão de inteligência artificial, tirando o salário de pessoas, ou diminuindo, né, indústrias fechando as portas. Então as pessoas estão ansiosas e com uma grande razão mesmo. Então essa ansiedade, a pessoa ela vai cobrir essa ansiedade de um jeito. Ou vai ser com álcool, ou vai ser com a maconha, ou vai ser com crack, ou vai ser com pornografia na internet, ou vai ser comendo compulsivamente. As pessoas ficam alienadas, né? Sim, para as pessoas fugirem dessa ansiedade ou Tá, dessa depressão. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: pessoa que tem um filho drogado, não está trabalhando, está na casa, ele tem direito? Tem direito. Então vamos lá. Primeiro, fiquem de olho na casa de vocês. Quanto antes vocês se identificarem, melhor. Então, se vocês identificarem cedo, vocês conseguem buscar um tratamento ambulatorial, em que não precisa de internação. Internação tem que ser a última consequência. Certo. É muito traumático, tanto para o dependente como para a família, ter que ir para um regime de internação. Então, primeira coisa, observe. Se conseguir perceber mais cedo, leva no psicólogo. Se não tem dinheiro para um tratamento privado, leva no CAPS. Hoje existe aqui, pelo menos na cidade de Sorocaba, e até em cidades de interior, existe o CAPS, existe várias formas de se tratar o dependente químico. Isso é se verdade. realmente não tem condições, hoje dá para procurar a OAB, você pode procurar a Defensoria Pública e até ingressar com uma ação para que o poder público custeie esse tratamento. Então, quanto antes você identificar esse problema dentro de casa, melhor. Porque você consegue fazer tratamentos que não são tão difíceis, né? Que não são tão traumáticos para o dependente, para a família. E se realmente precisar de uma internação, existe também, por meio do poder público, formas de custear a internação. Precisa entrar na justiça para isso ou não? Ou você já tem caminhos hoje mais fáceis? Mais fácil. Quem julga que você que a pessoa está num ponto que tem que internar ou não? É o CAPS, por exemplo, ou tem que entrar na justiça para isso? Existem 3 tipos de internação no Brasil. Vamos A lá. internação voluntária, quando o próprio paciente, o dependente químico, ele fala, estou precisando de internação. Estou falando público, tá? Porque particular é tudo mais simples, né? Sim, sim. Eu vou explicar como funcionam os 3 tipos, depois eu falo sobre o público. Então, existem 3 tipos. A internação voluntária, quando a própria pessoa se auto-interna, procura uma clínica e faz sua auto-internação. Existe a internação involuntária, quando a pessoa não quer ser internado. Eu não quero ser internado. Porém, um médico é quem vai fazer essa avaliação.
O médico ele vai colocar, olha, a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiros. Vamos lembrar? Existe o direito à vida e o direito à liberdade. O direito à vida está acima do direito à liberdade. Então, o médico ele pode determinar, olha, esse cara precisa ali de 1 mês de internação. Então, a pessoa vai ser internada à força, se preciso for. E, em terceiro lugar, a internação compulsória. A internação compulsória é por ordem judicial. Então, muitas vezes, o juiz vai, às vezes, pega ali o traficante ou o usuário e o juiz determina, olha, esse caso aqui não é um caso para cadeia, é um caso para internação. E o juiz vai determinar a internação compulsória. Vai para onde daí? Vai para uma clínica. Vai para uma Clínica pública, é isso tem? Pode ser uma clínica pública, um hospital público, muitas vezes, especializado na área psiquiátrica, nem que seja ali por alguns dias ou algumas semanas de desintoxicação, e depois ele é encaminhado para um ambulatório. Depois ele volta de novo. Depois ele volta, não vai ficar para o resto da Qual vida que é ali o, internado. o índice de reincidência? Quando o cara de 10 internados, por exemplo, quando sai? A gente tem um índice de reincidência muito alto. Isso depende de muita coisa, muito critério. Então, a gente encontra aí pesquisas que dizem que o índice de reincidência é de mais de 90% do dependente químico. Volta a fazer uso. Então... É duro, hein? Mas isso vai muito... Isso é pior que polícia que prende bandido e chega lá solto na delegacia. Não pode prender o cara. É muita coisa. Então, por isso que o primeiro conselho que eu dei é para as famílias, fiquem de olho. Porque quanto antes você perceber, mais fácil você consegue lidar com essa situação. Ah, mas o filho fica rebelde, 14 anos, não respeita pai e mãe mais, imagina. Não. Vão na escola, faz uma zona nessa escola, tudo criado na burrice hoje, todo mundo, ninguém ensina na escola, não tem civismo, não tem moralidade, tem mais porra nenhuma. Cada um tem que cuidar do seu. É o que eu falo, cada um cuida do seu. Mas não é. Eu passou a minha fase. Os pais sem instrução. É muito fácil falar com formação, com condição financeira, a gente fala isso, mas nós temos que colocar no lugar do próximo, que não tem uma educação, que já vem de família muito pobre, vive naquela situação que não tem condição de comando. Então nós temos que apelar para onde? O único jeito que nós temos é uma escola cívico-militar mesmo. Pronto, falei. Mas Alex, o meu problema com... Não, cívico-militar não tem problema nenhum. Escola ótima. Mas o que eu vejo com relação... Você falou aí do caso, pessoas que não têm formação, que não têm condições. Mas, Alex, no nosso meio, de classe média, eu vejo muito, o que a gente mais vê são pais que simplesmente terceirizam a educação para os filhos para isso aqui. Mas isso aí são incompetentes, pais incompetentes. Mas é o que mais tem. É a realidade. A realidade são pais que você vê crianças de 2, 3 anos de idade que terceirizaram completamente o carinho, o afeto, o amor e a educação. Essa é a hipocrisia do Brasil, porque o rico fuma maconha, bonitão, compra aquela erva boa, né? Que o coitado do pobrezinho lá, que vende no bico na favela. O cara da favela dura 15, 17, 20 anos, tá morrendo, em confronto com polícia, com bandido. Ele, quem consome, é o rico que tá ali, que fica fumando cigarrinho de maconha no final de semana, tranquilo. Entendeu? Então tem essa situação também, que é uma baita hipocrisia no Brasil, né? Sim. E aí... então o negócio é meio bagunçado. Mas eu acho assim, que as pessoas, se tivesse uma educação rigorosa nas escolas públicas, ajudando aos filhos a desenvolver uma educação, porque tem pais, claro, eu estou falando que os outros estão na escola particular, os outros estão ali tem geladeira cheia, os pais ganham, tem uma condição boa, quando perde o comando dos filhos é por falta de competência dos pais mesmo, né? Agora que tem formação, tem psicólogo, tem tudo particular, agora no pobre, coitado, que tem que trabalhar, a criança fica o dia inteiro na casa, sozinha, tinha que ficar o dia inteiro na escola. O cara ia aprender regras. Com uma escola de qualidade. Uma escola de qualidade para eles, entendeu? No estado de São Paulo ainda é um pouquinho melhor. Aqui no nosso ainda é um pouquinho melhor. Você vai para esses rincão, eu voltei da Bahia agora. Acabei de voltar lá de Itacaré. Eu voltei lá, imagina, o baiano está preocupado, mas tu vai estar preocupado com nada, não. Entendeu? Então é complicado isso no Brasil, viu? Sim, a gente precisa olhar a realidade que a gente está vivendo, enxergar de verdade. Mas se tiver um filho numa condição que está ruim, dá para internar sem custo, né? Dá sim. Então, se você convive com esse problema, se você tem esse problema começa a vender tudo dentro de casa e ficar defendendo. Não é melhor quando começa a vender as coisas, o negócio é partir para internação, não é não? Aí já deveria ter feito alguma coisa. Se percebeu, pessoal, assim, percebeu que tem um problema, encontrou um cigarrinho, seja de maconha,
dá um jeito, manda para o psicólogo, faz uma terapia. Falam que todo mundo deveria fazer terapia, não sei se todo mundo, mas, pô, se você já pegou, já sabe o que está acontecendo, manda para terapia porque é importante. E se necessário for, se não tem condições econômicas para conseguir uma internação particular, procura o CAPS, procura a Defensoria Pública ou a OAB, porque as pessoas têm direito. A gente paga muito imposto. Tudo que a gente vai comprar tem imposto. Então, nada mais justo que você entre com essas ações, sim, e consiga esse tratamento, consiga essas internações custeada pelo poder público, que no fundo, é a gente mesmo que está pagando, né? Ô, Japa, André Tolentino, muito bom você, viu, cara? Parabéns, viu? Muito bom advogado. A primeira vez que você veio aqui, eu já falei isso, repito novamente. Fugiu o que eu ia falar para ele. Elogiei, esqueci a pergunta. Elogiou? Tem alguma pergunta? Não, era um negócio bacana. Eu já vou lembrar. Não é disso aqui, não. A pergunta aqui, mas não é disso que eu ia falar. Eu ia falar outra em cima que você falou que fugiu. Não, tudo bem. Mas eu queria dizer o seguinte: você assine o nosso canal, participe do nosso podcast. Segunda-feira falamos de espiritualidade, na terça, políticas públicas, na quarta, histórias de sucesso, pessoas consagradas. A cada 15 dias falamos do mercado da construção civil também aqui, com bastante empresários. Na quinta é saúde, tema saúde muito interessante. E os transtornos, né, que não podemos chamar de depressão e de doença, tem transtorno. Tudo agora tem essa coisa toda aí. E aí são os transtornos, né, que as pessoas têm em virtude do que ele está falando. O mundo está doente e as pessoas buscam na pornografia, na internet, né, e nas drogas, principalmente, aí, ou nos próprios remédios também, né, gente? É uma forma de... O Vivance, por exemplo, é um deles, né? É uma droga legalizada. O cara toma o Vivância, a vida se tornou uma felicidade, então uma pílula da felicidade. E na sexta-feira falamos com os arquitetos. O Ruivo Cast está aí, completando quase 2 anos de existência, né, chegando já a 400 entrevistados, a gente está muito feliz e estamos recebendo mais uma vez aqui o André Tolentino, que é especializado em legislação sobre a questão das drogas pela USP. Mas voltando, então, é interessante você tá falando desse negócio aí e voltar a falar sobre... Você não acha que deveria liberar as drogas no Brasil? Como não eu é falei. muita hipocrisia, não estou falando da maconha. A maconha já é um passo já tem aí em toda a esquina, a né? maconha, todo mundo fuma, muita gente fuma maconha. Né? Agora, as drogas, por exemplo... Como um todo? Como um todo, para poder, já que o PCC tomou conta mesmo, que não tem o que fazer mais, exceto que coloca o exército na rua e manda matar todo mundo, né? E aí faz uma revolução nesse país, põe em estado de sítio 3 meses, ninguém sai de casa só para comprar, igual o Covid. Imagina fazer igual o Covid e fazer uma revolução, estado de sítio. Pense bem. E aí tira tudo, arruma, faz casinha bonitinha para todo mundo e tá tudo certo. Vira um novo planeta. Semana que vem tá tudo igual. Vai continuar as mesmas pessoas. Se tiver regras rigorosas, não, filho. Ô, louco. Vai continuar as mesmas pessoas. Eu acho que assim, o que falta é regra rigorosa. Educação e tal, mas tem que ter regra rigorosa. É o que você falou, ninguém cumpre nada. Prende o bandido aqui, solta ali, prende aqui não sei o quê, o cara vai preso, ganha assistência familiar, não sei o quê, tá tudo certo. O Brasil virou um carnaval. Sobre legalizar como um todo, como eu falei, eu acho que as pessoas não têm lá muito discernimento para poder fazer um uso descontrolado de drogas, como eu falei, com relação a armas, com relação a tudo isso. Eu tenho muito pé atrás se as pessoas têm condições de ter essa responsabilidade de poder lidar, de saber lidar com essa questão, com essa situação. Mas eu penso que a gente precisa pensar, sim, em como fazer isso da forma correta. A gente sabe que a droga, a questão da maconha, já é liberado. A gente sabe aqui na cidade onde você consegue encontrar isso aí, todo mundo sabe, todo o grupo de jovem sabe como fazer isso. Mas talvez sim, passar por uma revisão da própria Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que você tenha meios de cobrar impostos sobre isso, para que você possa dar um tratamento de qualidade para as pessoas e poder fazer isso de uma forma, pelo menos um pouco mais organizada. Como vender, que tipo, o que precisa para você ter esse acesso, para a gente parar um pouco de fingir que isso não existe, jogar para debaixo do pano, né, para debaixo do tapete, e a gente enxergar a realidade do Brasil como ela é de fato. Você acha que a maconha, ela dá dependência química? Dá, ela gera, sim. A maconha? Já vi casos, já viu caso conheço de maconheiro muitos, que vai para... Conheço muitos casos de pessoa que só fazia uso de maconha e que chegou à internação, chegou a parar em clínica. E treme também? Treme, tem todo...
Essa questão de ficar sem, né, o uso da substância, Abstinência. abstinência, a gente encontra até em quem tem vício em internet, até quem tem outros sim, vícios, isso né? sim, é o cigarro da Então, a maconha gera, sim, dependência química, sem contar aqui, como eu falei, um percentual muito Porque grande. Porque o maconheiro, ele é tipo assim, é tipo Bob Marley, uma outra É o cara coisa. de boa, ele não vai assaltar banco, não vai o cara, cometer assim, nenhum é paz crime. e amor, entendeu? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a natureza, a planta, o céu. Ele é meio que... Sim, é o Ele Bob fica Marley mesmo. ele fica em slow, né? Sim, Porque é diferente da pessoa, vamos internar porque tá fumando muito maconha. mas acontece, tem muito caso. Tem muito caso da pessoa que dá maconha, ela já vai internada, e muitos casos também, como a gente falou aqui, que é a porta de entrada, que a pessoa começa na maconha, começa a fazer pouco efeito ou não fazer efeito, Aí e começa ela a- vai para drogas mais pesadas, né, digamos assim. O que você acha que pode ser feito para combater a epidemia das drogas? É uma epidemia, né? É uma epidemia. Hoje é considerado uma epidemia. A gente vê nos centros das grandes cidades, né, aqui no Brasil e pelo mundo todo. Em primeiro lugar, as pessoas olharem mais para si e para suas famílias. Isso é muito importante. As pessoas pararem de terceirizar a educação dos filhos, a educação, às vezes, até dos sobrinhos. Você olhar mesmo, com carinho, com respeito. Porque, como eu falei, não é do nada que a pessoa se torna um dependente químico ou um usuário de drogas. Então, carinho, cuidado, lazer, esportes, para que a pessoa possa extravasar essa ansiedade, essa depressão, coisas que tragam benefícios, que tragam alegria. A gente, às vezes, se pergunta, mas o que te faz feliz? E eu vejo que, muitas vezes, a pessoa buga. Porque, pô, faz tempo que eu não paro para pensar. O que me faz feliz? O que faz eu liberar serotonina, endorfina, né, os hormônios bons, de uma forma natural? É fazer uma caminhada, é tomar um sol. Então, muitas vezes, a pessoa para de olhar para ela. Então, começa a olhar mais para si, olhar mais para sua família, procurar meios naturais de ter acesso, né, a esses hormônios bons, para que não seja necessário. Segundo, ter psicólogos dentro das escolas. Então, hoje, muitas escolas particulares têm esse serviço de psicólogo, muitas, As muito estaduais não aquém. têm? As estaduais não têm? As estaduais? Eu falo por causa de estado, porque falar do município é muito particular, né? O município tem meia dúzia de gato pingado estudando no município. O maior número está dentro do estado. Mas tem bastante escolas municipais aqui, pelo menos em Sorocaba. Mas tem, escolas estaduais não passou a lei que obrigava Ter a ter um psicólogo? psicólogo. Então, Mas não municipal todas. tem? Em algumas tem. É que mas quando eu muito falo de pouco. estado, nós estamos falando muito. O que Sim, eu quero dizer é o seguinte: não só que Sorocaba. É quando você fala de estado, você fala do estado de São Paulo, né? Porque quando a lei vem de Sim, cima para sim. baixo, é interessante porque daí os municípios também. Aí obriga os municípios, né? Mas deixa eu te falar. Por exemplo, assim, pela Assembleia Legislativa, não estou falando pelo Congresso, né? Esquece MEC. Esquece MEC. Vamos falar de secretaria, vamos falar do Estado. Porque cada vez mais, o que eu estou vendo aqui, daqui a pouco, é independência dos estados nesse país aqui. Porque cada um quer seguir uma regra dentro daquilo que é interessante para o seu estado. Porque Sim. lá de cima não dá para vir ordem mais para poder comandar. Os caras, cada estado tem uma mentalidade. O estado de São Paulo, por exemplo, é 10 vezes mais avançado, por exemplo, que o Nordeste. Não tem o que fazer. 10 vezes a riqueza que nós temos aqui, as estradas. A possibilidade de você levar A gente tem, é igual você. Se você tem escola, você tem filho e põe de escola particular, porque você tem condição. Sim, E por sim. que o Estado não pode ter que psicólogo, por exemplo, ou fazer igual o Tarcísio quer fazer agora, cívico-militar, como está no Paraná, de 9 escolas, estão agora com quase 400 escolas cívico-militares. Então, existe essa possibilidade, Agora, inclusive, sim. está um trâmite lá no Supremo de novo, que está querendo questionar por que o Tarcísio vai fazer escola civil-militar. Precisa ver a legislação. Eu não vou te uma falar como loucura funciona isso a aí, legislação só sobre Deus isso. na causa, viu? Mas ter psicólogos dentro das escolas... Seria legal, hein? Psicólogos. Porque hoje o que a gente vê na realidade das escolas que tem psicólogos é para inglês ver. Eu ia dar chá de ayahuasca para todo mundo. Não. Beleza. A única coisa que cura drogado é chá de ayahuasca. Toma para você ver o que acontece. Mas existe tratamento sério com que usa o Claro ayahuasca que usa, que é mesmo, comprovadíssimo. tratamento, Para crack, tal. para Existe. crack não existe coisa melhor. Existe tratamento mesmo. Não para todos os casos, mas existe sim tratamentos seríssimos que fazem esse acompanhamento. Existe muito estudo. Eu trouxe vários a aqui. respeito Eu disso. tomo ayahuasca, eu trouxe várias pessoas aqui sobre a questão do ayahuasca. É uma medicina, mas é espiritual. É cura espiritual. E não tem nada a ver com a parte científica, né? Mas enfim, vamos continuar Não, aqui. mesmo a Vamos... parte científica. Existem estudos científicos. É, que porque tratam, as pessoas só tal. acreditam quando o cientista fala. Agora, assim, os cientistas agora estão engolindo
para dentro, né? Porque agora o espiritual está se conectando e os caras cada vez mais estão entendendo. Um DNA nosso, por exemplo, você tá louco. Cada coisa, mas não vamos entrar nessa história. Vamos voltar para as drogas. Daqui a pouco vai chegar um especialista sobre esse assunto aí. Mas que bom conversar com vocês. Mostra o Shopping M aqui, inclusive o Shopping M que tem 10 anos de mercado, estou mostrando a loja, o nosso estúdio fica aqui dentro. Olha que loja linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Inclusive o Tolentino aqui acabou de mudar, vai comprar seus móveis no Shopping M, né? Já pegaram o contato da minha esposa? Sim, ela deve estar chegando aí daqui a pouco, inclusive. Vou ver se meu cartão está aqui comigo. Não. Não, você tem crédito, pode marcar, pode ficar sossegado. E aí tá aí a loja com móveis maravilhosos. Tem a linha de planejados também. Já colocou planejado na casa? Já, na cozinha. Então a linha de planejados inteirinha aqui, ó. Móveis da Planejados. É a entrega mais rápida do mercado planejado aqui, sabia? Muito 35 bom. Dias. Ninguém faz isso. É 3 meses, 4, meu amigo. Quando entregam. 35, quando entregam. Quando entregam. O bom aqui da Shopping M é isso. Porque a gente sabe a dificuldade de contratar móveis planejados. Exatamente. E o Shopping M já está há 26 anos aqui. Exatamente. E não tem erro. Isso não tem erro. É 35 dias. De 35 a 40, os móveis estão montados na sua casa. Então é outra história que é a parte planejada e a parte de móveis soltos que tem pedigree, tem alma esses móveis aqui, é diferente. Então fica aí, agradeço para o Shopping M. Nós estamos aqui no estúdio gravando esse momento aqui com o Dr. André Tolentino. Aproveitar também, eu quero falar para você que já estou lidando. Aliás, ela mandou para mim uns QR Code, hoje umas coisas diferentes, preciso mandar para você. Estão mostrando aí também a loja da Zeiss. A Zeiss. Da Zeiss, se o japonês não conhecer o que é Zeiss, eu não sei quem conhece. Eu conheço. Isso aí é a tecnologia mais avançada do mundo. As lentes dos telescópios, dos microscópios, da NASA, tudo que você possa registrar das melhores câmeras fotográficas do mundo, das câmeras de vídeo, é Zeiss, meu amigo. Não tem para ninguém. Então, a Zeiss, ela faz a lente de grau, né? Que você está usando aí. Você deve usar o seu multifocal, o seu? Não. O seu é só para perto, só para perto? Você é jovem, né? Quantos anos tem? 38. Uma criança Eu aí, falo que eu tenho 35 anos e 38 meses. Eu fiquei feliz quando chegou aqui. Ele falou assim, Alex, nós, na nossa idade... Eu falei, nossa, eu me senti tão jovem. Eu falei, esse japonês merece todo o carinho do mundo. Japonês italiano. E aí, figuraça, né? E aí a Zeiss está com a gente aqui, está na Barão do Tatuí, a loja nova. Inclusive, eu quero te presentear com 20% de desconto na sua troca de lente, porque, né, uma hora tem todo tipo de armação, é claro, lá, né? Porque eles também são do grupo da Officer lá, né? Uhum. Então, mas eles têm lá, mas além da Zeiss, com a Zeiss você compra uma, você tem que colocar outra, né? São duas que eles entregam, né? Você paga uma e recebe outra. E aí, às vezes, você quer trocar alguma coisa na cidade, por favor... Sinta-se convidado, mas não é para a audiência toda, viu, gente? Vamos desculpar, mas é só para mim. É só para você. É para o participante. Então, fica dado 20% para você. Depois eu passo o seu contato para as meninas. E quando você precisar, passa tomar um café lá, porque às vezes a gente precisa do óculos, não sabe, né? Não, eu sempre preciso. Sempre trocar uma armação, trocar, exatamente. Todo ano eu preciso trocar, né? E a gente sabe que é um investimento bacana. Né? Necessário, né? Olha, gente, a questão da maconha, eu acho que deu para deixar bem claro, e nós vamos repetir novamente para vocês, que não houve a descriminalização. Houve a descriminalização. Houve a descriminalização. Não é crime o uso ou porte para uso próprio, mas continua sendo ilícito, não foi legalizado. Então, quem fizer uso, quem a polícia pegar fazendo uso, vai para a delegacia, pode pegar uma daquelas 3 penas, de prestação de serviço à comunidade, advertência ou medida socioeducativa. Não, ele passa pela uma vara aquela vara de justiça mais rápida, como é que fala? Juizado especial. Pequenas causas, não? Sim, por lá que ele passa? É por lá que ele vai passar. Não vai para uma audiência grande, não, né? Não, ele vai passar pelo juizado especial, né? Pelo juizado especial criminal. O online melhorou a questão da justiça para julgamento ou não? Eles não fazem julgamento online? Fazem, eu participo só online. Só online? É mais rápido? É mais rápido? É mais rápido, mas está tão lento o judiciário que acaba se perdendo essa morosidade, acaba demorando de qualquer jeito. Entendi. Mas é um pouco mais rápido, sim. Pelo menos a gente não precisa se deslocar, ir para o Rio de Janeiro, ir para a Bahia. Mas você não acha que a polícia vai fazer um pouquinho de vista grossa em relação a isso agora? Eu acho que... Ou depende de cada estado? Eu acho que a polícia já faz vista grossa com relação a isso. Já, né? Pô, eu vou pegar aquele cara ali, fumando maconha, vou levar para a delegacia, eu perder o dia com isso, para depois o cara ser solto, porque o cara não vai preso, o usuário. O usuário não vai preso, nunca foi. O usuário nunca foi preso.
Então, eu acho que a polícia já sempre fez vista grossa para isso e que continuará fazendo. Eu acho que o usuário vai tomar um copinho na orelha, vai tomar ali uma cacetada, a polícia vai tomar dele a droga Sabe o que e vai acabar sendo precisava, na liberado realidade? na prática. A realidade devia que unir a Polícia Civil e a Polícia Militar, e quando saísse das pessoas que saísse com o grupo na tropa que estivesse na rua, um deles tivesse formado em Direito e fosse credenciado como delegado de polícia. Entendeu? Porque já fazia o boletim ali online na hora. Não precisava ir pra delegacia. O cara pegou aqui, vem cá, pegou ali flagrante, ou pegar a própria civil e mandar andar com a PM. Porque resolvia o negócio. É uma palhaçada isso aqui, rapaz. Eu acho que... Pô, já resolve, tem que levar na delegacia, esperar o delegado, aí o policial fica esperando lá, o cara tá trabalhando, precisa estar na rua pra pegar bandido. Eu acho que a tendência vai ser essa. Agora que a gente vai ver, Será a gente que vai ver agora como é que isso vai ser o procedimento disso na prática. Então a gente viu ali, né? Delegado- Como você falou, o pessoal ali atrás da mesa com a caneta. O delegado o iniciante, judiciário. para coisas pequenas, ele devia estar na rua ali, ou que está começando, agora coisas mais. Ou um analista, talvez um outro cargo. Agora a gente já está viajando aqui nas possibilidades. Porque Mas daí já talvez um resolve. outro concurso ali de um analista Exato, que dentro ajuda da própria o PM, já delegado, autorizado e tal, e depois vai só para o delegado para coisas mais periclitantes, né? Sim, um sim. assassinato, um acidente que tenha vítima, qualquer coisa que tenha uma análise mais profunda. Agora o negócio da droga, pegar o cara ali roubando um trombadinha, pegando alguma Eu coisa. acho que, sinceramente, eu acho que isso vai acabar virando igual multa de trânsito. A pessoa vai ali, faz a sua multinha mesmo, tal, toma a droga, tá aqui a sua multa, vai embora. Exatamente. Faz porque muito mais rápido. exatamente. Não é administrativo? Foi decidido que é um ilícito administrativo e não criminal. Não precisa ir para delegado, tá vendo? Não Sim, precisava ir pra eu delegacia. acho que a gente ainda vai ver agora os desdobramentos práticos dessas decisões. Mas eu acredito que isso vai seguir como é mais ou menos uma multa de trânsito. Ah, e outra coisa, o cara fuma maconha e tá dirigindo o carro, ele pode ter algum distúrbio, não pode ter uma situação de desatenção, sim, sim. de atrapalhar o motorista, né? Sim, sim. Tanto que a embriaguez ao volante, embriaguez não é apenas do álcool. Essa sensação de embriaguez, a pessoa vai tomar multa do mesmo jeito. Ah, é? Dá Se tiver- também dá com também. cigarro de maconha? Dá também. Com cigarro de sabia. maconha, qualquer droga. Se a pessoa estiver ali desatento O bafômetro com pega? relação... Não, o bafômetro não pega a maconha. Mas se ele tiver e a polícia faz uma descrição de como a pessoa está. É igual quando a pessoa se nega hoje a soprar o bafômetro, que ela também, a polícia pode falar, olha, a pessoa apresenta sinais de embriaguez. Então, da mesma forma, a pessoa pode ser multada também por conta disso. Então, já sabe da situação, né? Descriminalizou no sentido de você ter o seu porte até 40 gramas, mas se você andar com 40 gramas e a polícia pegar e o delegado interpretar, filho, que você está fazendo tráfico, dançou, neném. Sim. Aí, é tráfico. filho. E aí- acima de tudo, questão de saúde. Questão de saúde, pessoal. Isso aí a gente já viu, a gente conhece. Muita gente. Se for falar se questão de lascou saúde, com você tem que parar de ouvir funk, filho. Parar de ouvir funk, entendeu? Com aquelas batideiras e tomar bebida, tomar copão, entendeu? Como é que pode o cara legalizar? Tá certo esse negócio, pensando bem, meu negócio da maconha, analisando bem, né? Meu, Tem os cara tanta toma coisa copão, pior. Até como nego que, pois é, nego que vai na igreja e fala mal da vida dos outros. É pior do que fumar maconha. O nego que fala mal dos outros vai na igreja e ainda fala mal da vida dos outros. Esse é pior, a língua é pior que tudo. É o que mais Né? tem. Então, posso falar um negócio pra você? Meu amigo, não podemos julgar ninguém, porque cada um sabe da criança ferida que está dentro, sabe a educação que teve dentro de casa, sabe os pais que tem, né? Todo mundo tem seus traumas. Todo mundo tem seus traumas, não temos competência para julgar, temos aqui que ter amor, temos que ter acolhimento, a verdade é essa, pelas pessoas. E levar informação. Você que fuma maconha, lembre-se só que se você vai continuar fumando maconha, eu sei que eu estou falando aqui não vai adiantar nada para você parar de fumar maconha mesmo, então que você fume com moderação, pelo menos, entendeu? Fuma um cigarro com qualidade, veja a procedência do cigarro, veja se a erva é uma erva boa, não pegar essas coisas aí, que tem ervas aí que você pega, tem até merda de cavalo no meio, entendeu? O cara compra essas ervas ruins, então compra com qualidade. Vai fumar? Fume com qualidade. Talvez é isso que a Anvisa deveria Entendeu? fazer, Fume com regulamentar. qualidade, filho. Não adianta falar que não dá, que não sei o quê. Pode parar com esse negócio, porque o mundo é mundo. Cada pessoa evolui da forma que ela quer evoluir. Não existe esse negócio. A gente falar que... Quantas clínicas o Marquete tem no Brasil? De coisa de clínica de recuperação? Olha... Só aumenta isso aí, rapaz. Sim, hoje toda cidade a gente vê a quantidade de clínicas, Viu? né, de Só tratamento. aumenta. Só aumenta.
Então, o que acontece é o seguinte, a gente fala que parar não vai ninguém parar mesmo. A gente acha que é lindo, vão parar, tudo, mas fantasiar, tal, que é perigoso, tal. Quem está assistindo nós aqui são os pais que ficam, ai, meu filho, entendeu? E tome cuidado com os filhos. E os filhos, e também, o que a gente falou, hoje está diminuindo até o número de clínicas, sabia, Alex? Para dependente químico. Ah, é? A gente está vendo uma diminuição, só que sabe, está aumentando clínica para outras coisas. Está tendo hoje muita internação da pessoa viciada em jogo. A gente está vendo hoje no Brasil, liberou o jogo, né? Toda camiseta de time, não sei o que lá, bet isso, bet aquilo, outdoor de apostas, o município de Sorocaba legislando, regulamentando o jogo. O jogo, para mim, é pior que o cigarro de maconha. E aí, isso está aumentando muito e ninguém está dando um pio. Ninguém está falando nada com relação a isso. E, Alex, famílias perdendo tudo. Filho vendendo televisão, filho vendendo colchão dentro de casa para participar do jogo do Tigrinho, para continuar participando desse tipo de coisa. Você volta para falar sobre isso agora? Vamos. A gente volta, a gente agora você estuda esse negócio. Tem que estudar isso aí. Já estudou isso aí? Já, a gente trabalha com isso. Todos os tipos de dependência, né? Essa questão de falar vício dos jogos agora. É complicadíssimo. Legal esse assunto mesmo, porque tá todo mundo viciado nesse negócio de jogos, hein? Enquanto a gente está distraído com questões de um cigarrinho de maconha, aí tá liberando no Brasil, no estado, no município. E as pessoas estão cada vez mais. Eu vou falar um negócio para vocês, gente, muito sério. Ou a gente toma pulso mesmo, sabe? Sabe aquela velha ideia de pegar a cinta, velho, e surrar a bunda da criançada? Pode dizer, sabe? O cidadão mesmo, né? Ou põe regras rigorosas para a gente seguir, põe uma Constituição sequinha, assim, ó, bem pequenininha, para todo mundo aprender desde a escola o que é uma Constituição, o que é uma lei. Você dá uma largada, Deus dará o mundo, gente. Não adianta vir com floreio. Olha, vou falar um negócio para você, meu amigo. O negócio tem que ser a ferro e fogo, viu? Porque não dá. Libera a turma, não sabe o que faz. Não tem limite. Vai virar uma explosão. Tem que mesmo a água invadir o Rio de Janeiro, invadir as coisas, porque... Dá uma lavada, Dá uma lavada na alma das pessoas, criar uma expectativa. Gente, vamos acordar, Jesus está voltando, sabe? Tipo assim. Se Jesus chegar aqui, subir aqui, entrar, agora vão falar que é um holograma de Jesus, né? Mas não vão acreditar em Jesus. É assim a vida. Meu filho, você é advogado. E outro advogado também estuda demais também para minha cabeça. Eu não ganho uma profissão que... Senhor do céu, quanto assunto, né? Parabéns. Obrigado. A gente fica meio desacorçoado de ouvir você falar aqui, não por você, mas por tudo situação, isso. Agora você está falando das duas, agora começou a falar do jogo. A realidade. Por isso que eu não quero viver essa Matrix. Eu estou fora dessa Matrix. Estou fora do sistema. Eu tenho que lidar com isso, tem que estar fora do sistema. Dá para viver feliz, tranquilo, sem um remédio de depressão, sem um nada, sem um transtorno. Estou dizendo que a pessoa que tem que tratar. Mas dá para ser feliz todos os dias. É você que controla, sabe onde? Através do seu pensamento. Entendeu? O mundo espiritual está aí para ajudar a gente a se limpar dos emaranhados, não sei falar. É esse negócio daí que chama ego na vida da gente, sabe? Que fica buscando perturbar a gente com ansiedade, com preocupação, pensando no futuro previsível, no passado que já foi e não sabe viver o estado de presença. Tem que viver o estado de presença, meu querido. Esquecer que não tem futuro, só tem agora aqui, mais nada japonês. Tem mais nada. Você pode, daqui a pouco nem um copo d'água você consegue beber mais. Se não é para você estar aqui mais, pronto, acabou a sua história. E as coisas mudam, né? E o que você leva é a consciência, mais nada. E as coisas mudam. Essa madeira aqui, ó. Até um tempo atrás era uma árvore. Agora é essa mesa. Depois pode ser uma cadeira. Então as coisas mudam. A gente tem que estar aberto para isso. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá tudo certo. Assunto polêmico, chato pra cacete, mas tem que falar, né? Eu queria estar falando de outras coisas aqui, né? Assunto muito bom. Chato pra caramba, viu? Fazer o quê, né? Porque é o que está vivendo no Brasil. A gente poderia estar resolvido isso há muito tempo até. Que você falou, é hipocrisia total. Eu falo que não é você o calchado da história. É o assunto... que isso chama-se... Pesado, é um assunto pesado. Resumidamente, né? Hipocrisia. Sim. Mais uma hipocrisia no Brasil. E assim nós vamos levando a vida, certo? Uns que vendem droga, coitadinho, que está lá, que precisa de educação, que a esquerda fica falando, e o da direita que fica lá, metendo na boca, comprando um cigarrinho de maconha. Certo? Um vende, o outro compra. E assim é a vida. Vamos levando a hipocrisia para frente. A economia gira. Um abraço para você. Obrigado, doutor. Parabéns, Obrigado. Viu? Muito bom. Parabéns mesmo. Gente, você está com um caso de situação de defesa, alguma coisa nesse sentido? Talvez uma orientação com o doutor André aí pode encaminhar você para uma situação aí que possa acalentar a sua família, né? Que, infelizmente, cuidado. Descriminalizou, mas não... Legalizou.
Tá bom? Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. O quarto.